Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do seu canal Gabriel Ribeiro, Otomista. Hoje, pessoal, eu quero falar do assunto que eu acabei postando na comunidade aqui do canal, que eu disse que ia ser o tema do próximo vídeo, que foi um assunto que eu andei refletindo, especialmente nos acontecimentos da semana passada, que vocês devem ter acompanhado, que foi o ataque dos Estados Unidos ao Irã, certo? E isso gerou muita discussão na internet, enfim, especialmente de vários grupos. Uma coisa que eu notei é que sempre que tem esses conflitos geopolíticos, como Palestina e Israel, Estados Unidos e Irã, Rússia e Ucrânia, sempre tem um grupo de pessoas que fica do lado de um país, sabe? Então, por exemplo, foi um ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã. E aí, quem é mais à direita tende a defender mais os Estados Unidos e Israel, essa aliança que tem entre os dois países. Por quê? Porque os Estados Unidos sempre foi associado a um país mais à direita, por causa do cristianismo forte que tem lá, por causa do capitalismo, por causa da liberdade individual, por conta do patriotismo. Então tem elementos que a direita sempre se alinhou mais. E Israel, porque é a única democracia do Oriente Médio, enfim. Então tem esse lance todo de que eles são associados mais ao Ocidente do que ao Oriente. Então tem essa defesa dos Estados Unidos e Israel por parte dos direitistas. Ao passo que quem é mais à esquerda tende a ir contra os Estados Unidos e Israel, porque enxerga nos Estados Unidos a figura do imperialismo americano, que os Estados Unidos quer dominar os outros países e é contra isso, e enxerga em Israel o sionismo, né, que vai contra os palestinos e tal, quer tomar a terra de lá. Então tem essas divisões. Fora que também tem outros grupos de pessoas que veem outros países como a salvação do mundo. Então tem muita gente, né, que acha que o Putin é o grande salvador da humanidade, que a Rússia, o nacionalismo russo deve ser o nosso norte. Outras pessoas que acham que o modelo chinês de economia, de sociedade, que é o certo, então acha que a China vai ser a salvadora do mundo. Tem os americanistas que acham que é os Estados Unidos que vai salvar o mundo. Então tem várias pessoas que tendem a encarar os princípios de um país como os seus próprios princípios, sabe? Então tende a ver um país como o certo, digamos assim. Mas eu, quando vejo essas discussões, eu nunca consegui me encaixar bem em nenhum lado. Por exemplo, vocês sabem que eu sou um conservador tradicional, então eu sou uma pessoa, né, classificada como de direita, e aí, por conta disso, talvez vocês pensem que eu tenho mais a tendência de defender os Estados Unidos e Israel. Mas isso não é verdade, eu explico por quê. Os Estados Unidos, embora ele tenha aspectos dele que eu admiro bastante, como eu já falei, de ser um país mais livre, de ser um país que realmente permite a liberdade individual, ser um país que ainda é bastante patriota, enfim, tem isso tudo. Ainda tem, especialmente em alguns estados do país, como Texas, como o Colorado, ainda tem um elemento cristão forte. Os Estados Unidos hoje ele é um país que ele é o berço da esquerda mundial hoje. Vários termos, gírias, intelectuais nasceram nos Estados Unidos. Fora que a maioria assim, dos jovens do país é muito progressista. Se você for nas universidades dos Estados Unidos, é muita esquerda, muita esquerda. Então, está longe de ser considerado um país assim de modelo de direita, realmente, como muita gente da direita acha. Os Estados Unidos hoje ele é o grande berço da esquerda e da cultura woke do mundo todo. Isso é um fato. E Israel não preciso nem falar. Israel é um país que é baseado no nacionalismo judeu. E eu sou católico, eu não sou nem um pouco judeu. Então eu não tenho nada de Israel em mim, sabe? Ainda mais que porque Israel também é extremamente liberal. É um país que permite aborto. Sabe? Muita coisa que eu acho muito errado. Então, realmente não me inclino a essa defesa que eu acho muito estranha dos Estados Unidos e Israel, muito menos Irã, porque eu não gosto realmente da cultura islâmica, eu realmente tenho muito ceticismo contra eles, então não defendo Irã, não defendo Venezuela, não gosto da China, não gosto de Putin, de Rússia, nada disso. Aí eu pensei a pensar, poxa, será que então eu tô meio que isolado? Porque todo mundo parece ter um lado, sabe? Todo mundo parece ter um país que enxerga como uma espécie de esperança, digamos assim. E eu gostaria de ter isso. Mas eu não tinha. Até que eu me lembrei de um país que eu sempre tive uma certa admiração por ele. Eu nunca vi ele como o salvador do mundo, e até hoje não acho. Eu acho isso uma grande besteira. Mas eu vejo como uma espécie de esperança, sabe? Um lugar onde ainda prospera o mínimo de paz, o mínimo de civilização. Esse país é a Polônia. Como eu disse, eu sempre gostei muito desse país, mas foi pesquisando nos últimos tempos, nas últimas semanas, na verdade, que esse país começou a ter um foco, assim, comecei a dar uma atenção maior para esse país.
O que eu vi é que o mundo todo está completamente desmoronado. Estados Unidos hoje é o berço da esquerda mundial, como eu falei. China é uma ditadura violentíssima. Rússia, então, que é extremamente baseado no culto ao Estado, no culto ao líder, que é o Putin, também estou muito longe disso. O Oriente Médio, todo islâmico. A Europa, daqui a pouco, também vai ficar toda islâmica. O Brasil, então, nem se fala, está completamente perdido o Brasil. O Brasil realmente está no fundo do poço. Então, eu comecei a olhar, caraca, o mundo está desmoronando. Mas a Polônia parece diferente. A Polônia tinha algumas coisas que eu logo percebi que era muito diferente dos demais. A começar que a Polônia é um dos países mais católicos da Europa. Vocês sabem que eu sou católico, então já chama a minha mínimo de atenção já chama para mim. Porque assim, o Brasil, embora ele seja considerado o país mais católico do mundo, né, por conta de números brutos, quantidade, é o país que tem mais católicos. Mas em proporção, não chega nem perto. O Brasil, 50% do Brasil é católico. E olhe lá, porque aqui é muito forte o sincretismo religioso, que é a pessoa que frequenta um monte de religião ao mesmo tempo. Isso é uma coisa da cultura brasileira, isso não tem lá fora, isso é uma coisa própria do Brasil, acho que da América Latina, na verdade, mas especialmente no Brasil. E também tem os chamados católicos não praticantes, né? Que é uma coisa que bizarra que tem aqui no Brasil. Tem essa anomalia chamada católico não praticante, que só tem aqui também. Que, embora tenha muito católico, né, que se diz católico, são os católicos de IBGE, que não frequenta missa, faz nada. Então são os católicos não praticantes. Então o Brasil, na verdade, é um país pouquíssimo católico, para ser sincero. Vou ser bem honesto aqui. É um país que já foi o mais católico, já foi uma referência no catolicismo, mas hoje não está nem perto disso. Ao passo que a Polônia, cerca de 71% dos poloneses são católicos, o que equivale a 27 milhões de pessoas. A Polônia tem cerca de 40 milhões. E muito mais são os que realmente frequentam missa, que participam do catolicismo, muito mais do que aqui no Brasil. Então já chama a minha atenção. Para além disso tudo, ainda tem o fato de que a Polônia é um dos países com a menor taxa de imigração em massa na Europa. Sabe que a Europa está sendo tomada por imigrantes, especialmente por islâmicos. A cultura europeia cristã está sendo substituída por lá. A Polônia não. Para você ter noção, a França hoje, cerca de 10% da França hoje já é muçulmana. A Inglaterra é cerca de 7%, a Alemanha é cerca de 6%. A Polônia é 0,1%, tem cerca de 40 mil muçulmanos só. Em um país de 40 milhões. Então, realmente assustador, sabe? Você começa a olhar e você pensa, cara, por que a Polônia é assim, sabe? Por que ela é tão diferente dos outros países da Europa e do mundo como um todo? O que tem lá de especial? Aí eu comecei a pesquisar e eu vi muita coisa interessante. Porque esse efeito, né, que tem hoje é decorrente da história da Polônia. A Polônia sempre foi um país que sofreu muito. Os poloneses foram um povo realmente sofrido na história. Eles já foram invadidos mais de 40 vezes ao longo da sua história. A Polônia, que já foi um reino, né, um reino lá na Idade Média, que era um reino católico, enfim, já foi um reino e foi invadido por vários e vários povos diferentes ao longo da sua história. E tiveram que lutar pela sua liberdade mais de 40 vezes. Então sempre foi um povo muito traumatizado, que sempre foi acostumado com a guerra, com as invasões, enfim. E as marcas assim, mais traumáticas deixadas no país foram, sem dúvidas, no século XX, no qual o país ele foi dominado por nazistas e por comunistas. Simplesmente os dois movimentos, as duas ideologias mais sanguinárias, mais assassinas, mais diabólicas da história. A Polônia foi o primeiro país a ser invadido por Hitler no ano de 39 e permaneceu dominado pelos nazistas de 39 até 45, ou seja, durante toda a Segunda Guerra Mundial a Polônia foi dominada por nazistas por 6 anos. Isso destruiu o país, tem imagens de Varsóvia completamente aniquilada, destruiu a Polônia. Não obstante, quando a Segunda Guerra acabou, os poloneses acharam que eles enfim iriam ter sua liberdade, eis que surgiram os soviéticos, os comunistas, e dominaram a Polônia de novo.
E a Polônia, ela ficou sob o regime soviético comunista de 45 até 89. 44 anos de comunismo na Polônia, que vocês sabem que foram os soviéticos, né, que expulsaram os nazistas, os alemães lá da Europa, enfim, realmente conseguiram derrotar eles, e aí o leste europeu foi todo dominado pela União Soviética, todos os países do leste europeu viraram comunistas, e a Polônia foi um deles, e foi particularmente, acho que o que mais sofreu. A Polônia chegou a ser um país que declarou, assim, formalmente, oficialmente falência. Era um país falido, quebrado, não tinha liberdade, não tinha produtos no supermercado, as pessoas passavam fome pela escassez de produtos oferecidos. Era extremamente pobre, um país atrasado, um país traumatizado, um país que realmente não tinha nada. Ninguém queria ir para a Polônia. Era um país realmente trágico, pobre, sem futuro nenhum. Fora que a Polônia sempre foi um país de maioria católica, pelo fato que eu falei, que no passado eles eram um reino católico, né, na Idade Média. E aí sempre foi um país com uma cultura católica muito forte, a Polônia, muito, muito forte. E como você sabe, o comunismo ele não tolera o cristianismo. Ao contrário, ele afirma que a religião é o ópio do povo. Então os comunistas odeiam a religião, especialmente o cristianismo. Então sempre foi muito difícil você ser católico nessa época da Polônia. Isso levou a perseguições, a fechamentos de igreja e até a mortes. E as duas principais figuras assim, responsáveis pela derrubada do comunismo na Polônia foram especialmente o Papa São João Paulo II, era um Papa polonês, e ele como padre e como bispo sempre lutou muito contra o socialismo e mostrou que ele é completamente incompatível com o cristianismo, que é impossível um católico ser comunista, senão ele está excomungado automaticamente. Ele deixou claro isso lá, tanto como bispo, como padre, tanto como papa. Então isso foi um impacto muito forte entre os poloneses até hoje. Ele é muito almejado lá, enfim, muito venerado. E também o líder político Lech Wałęsa, né, que ele chegou a ser presidente da Polônia, foi o principal líder assim político mesmo contra o comunismo polonês. Foram as duas principais figuras responsáveis pelo fim do comunismo lá. E no ano de 1989, então 2 anos antes da União Soviética cair, a Polônia finalmente abandonou a economia socialista. E ela se entregou, então, a uma economia mais livre, baseada na propriedade privada, baseada nas trocas voluntárias e baseada na descentralização. Então a Polônia, ela se entregou, assim, realmente a um novo regime, completamente novo, entende? E para você ter noção de como que realmente melhorou a qualidade de vida dos poloneses, enquanto na era comunista o PIB do país era cerca de 66 bilhões, hoje a Polônia tem um PIB de 1 trilhão. 1 trilhão de dólares. Para vocês verem o nível. Outra coisa também é que na época cerca de 28% do país vivia na pobreza, era considerado pobre. Enquanto hoje, cerca de 10%. Podemos também falar o fato de que o PIB per capita do país na época comunista era cerca de 1.600 e hoje é cerca de 22 mil. E também o fato de que o salário dos poloneses era cerca de 56% da renda média dos outros países da Europa. Ou seja, os outros países tinham o salário praticamente 2 vezes maior do que tinha na Polônia comunista. Enquanto hoje em dia é cerca de 85%. Lembrando que os outros países da Europa também evoluíram muito, tiveram os salários que aumentaram muito, e a Polônia acompanhou esse crescimento e conseguiu realmente aumentar bastante, sabe? Então hoje os salários na Polônia são equivalentes aos salários que tem em Portugal, na Espanha, na Eslováquia. Então uma coisa que eu admiro muito nos poloneses é que eles lutaram pela sua liberdade. A Polônia foi um país que por cerca de 50 anos, na verdade foram 50 anos, né? Porque foram 44 anos de comunismo e 6 anos de nazismo. Foi um país que por 50 anos não tinha liberdade, não tinha prosperidade, não tinha paz e não tinha independência. Eles eram dominados por outros países e eles lutaram a beça pela liberdade deles e conseguiram. É isso que eu admiro, porque o povo polonês é um povo guerreiro, é um povo heróico que lutou pela liberdade do país. E esse era meu sonho para o Brasil. O povo brasileiro lutar pela sua liberdade, que há tanto tempo é almejada e nós nunca conquistamos ela. Esse é o sonho de todo brasileiro, ser minimamente livre e viver minimamente em paz, em ordem, em civilização próspera e realmente boa.
E é isso que os poloneses lutaram realmente para conseguir e conquistaram. A Polônia hoje é um país livre, é um país próspero, é um dos países que mais cresceu na Europa. Enquanto antigamente era um país falido, que declarou oficialmente falência, hoje em dia é um país que tem liberdade. É um dos países com os impostos mais baixos da Europa. É um dos países que tem mais abertura a investimentos estrangeiros. Então realmente é muito bonito o que aconteceu lá. A Polônia finalmente alcançou sua liberdade, sua paz e sua prosperidade. Isso é uma coisa muito bonita, sabe? Que eu desejo para todos os países, especialmente para o meu. E a Polônia é um exemplo disso. Para vocês terem noção, a Polônia teve um resultado tão impressionante no que tange à economia, que em 2008, quando teve a crise no mundo inteiro, né, realmente que a economia de vários países quase que entrou em falência, a Polônia foi o único país da Europa que não sofreu com a crise de 2008. O único país, sabe por quê? Porque lá o mercado interno é muito forte. Eles realmente dão muito valor para as coisas locais deles, para as tradições locais, para as comunidades locais. É um povo que dá muito valor, que tem muito orgulho do próprio país. Para você ter noção, a língua polonesa já foi proibida em muitos países. Realmente o preconceito que tinha, né, contra os poloneses era muito forte em algumas épocas. Então eles têm muito orgulho da língua deles e da cultura deles. Tanto que a Polônia é um país que não se rendeu ao euro. A Polônia é um país que tem moeda própria. Eles têm uma moeda própria. Eles não quiseram adotar o euro. Isso foi uma das coisas que beneficiaram eles para não sofrerem a crise de 2008. Porque eles tinham um mercado interno muito forte, sabe? E eles dão muito valor para isso. Fora que aqui eu estou falando só da economia, mas se eu for para a parte da cultura, a Polônia continua absolutamente lindíssima. Como eu já falei, a parte do catolicismo é um dos países mais católicos do mundo hoje. Cerca de 71% do país é católico. É muita coisa, sabe? E a cultura ainda é muito presente, sabe? Nas cidades, nos jovens, nas festas. Olha a potência desse terço dos homens na Polônia. Catedral do Sagrado Coração de Jesus, Diocese de Rzeszów. A Polônia nunca falha, né? Ela é aquela centelha de esperança no meio da Europa. Olha isso, abarrotado de gente. Na catedral, hein? O movimento do terço é no mundo inteiro. Para você ter noção, o Natal da Polônia é muito especial. É considerado realmente a principal festa do país, que a população inteira se reúne, enfim, porque é uma data muito importante. Então a cultura católica cristã está muito presente na Polônia. Oficialmente, Nosso Senhor Jesus Cristo foi declarado o rei da Polônia. É só vocês pesquisarem aí que vocês vão ver uma coisa muito interessante. E mais de 450 mil poloneses foram à rua para realmente rezar o Santo Rosário e declarar que a Polônia é um país cristão que não vai permitir a islamização e a imigração em massa. Tanto que eu falei que é um dos países com a menor taxa de islamismo na Europa e com uma das menores taxas de imigração em massa. É um país que realmente é muito raro culturas de fora. Eles dão muito valor para a própria cultura deles, sabe? Que é uma cultura essencialmente cristã católica. Eles dão muito valor para essa tradição que veio da civilização ocidental. Fora outras coisas, a Polônia é um dos únicos países do mundo que é proibido o comunismo. Os poloneses, eles têm ódio do comunismo, eles odeiam o comunismo. E esse ódio, embora o ódio ele seja uma palavra associada a coisas ruins e tal, eu vejo isso como uma coisa até que boa. Eu posso explicar. Porque tem uma máxima na vida cristã que é:
ame o pecador, mas odeie o pecado. E o comunismo é um pecado gravíssimo, mortal, que leva realmente à perdição da alma. Então você odiar o comunismo, para mim, é uma coisa boa. E os poloneses, como eles têm um trauma muito grande do comunismo, eles não toleram lá. Eles têm tanta raiva do comunismo quanto eles têm do nazismo. É oficialmente proibido partidos socialistas na Polônia. Então, um país que eu realmente vejo que não tem a menor chance hoje de voltar ao socialismo, eu creio que é a Polônia. Acho que de todos os países do mundo seria o último que iria voltar, porque a memória que tem ainda dos tempos passados é muito trágica, é muito forte. Então realmente não é tolerado minimamente isso lá. E fora várias outras coisas. É um país que tem ainda políticas assim sociais que são muito associadas às tradições cristãs, sabe? Por exemplo, lá é um país que é proibido o aborto definitivamente, sabe? Em quase nenhum caso, é muito raro a permissão do aborto lá. É só quando é realmente, ou quando a vida da mãe está em risco, sabe? São coisas assim. Agora, para todos os outros casos, o aborto é absolutamente proibido lá. Outra coisa é que é absolutamente proibido as drogas, não é permitido o casamento homoafetivo. São coisas que você vê que, gente, é um país da Europa. E a Europa hoje é 100% liberal, 100% woke, 100% esquerdista. E a Polônia se salva disso. Ela não tem aborto, não tem drogas e não tem casamento homoafetivo e não tem imigração em massa de islâmicos. Olha só que coisa rara. É uma coisa realmente rara que tem lá. E a Polônia conserva isso. Fora que é um país que ainda valoriza muito a família, tem políticas para a família muito forte lá, valoriza muito as comunidades locais, sabe? Realmente os vizinhos, enfim. É um país que tem uma cultura que eu acho muito bonita. Eu confesso para você, gente, que eu realmente amo meu país. Eu realmente sonho em ver meu país dar certo. Eu realmente gosto da história do meu país. Acho o país lindíssimo, tudo mais. Tem muitas coisas da cultura brasileira que eu gosto. Mas hoje em dia, eu vou ser sincero com vocês, eu me identifico muito mais com a cultura da Polônia do que com a cultura brasileira. Eu acho muito triste falar isso, mas é a dura realidade. Então, a coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu admiro muito a Polônia por tudo isso que eu falei aqui. Um país que lutou pela liberdade, conseguiu, e hoje é um país que conserva tudo que deu certo no passado e preserva isso e ama isso. E passa isso para os seus filhos, entende? Por isso que eu amo tanto a Polônia. Então eu digo, Deus abençoe a Polônia, Deus abençoe o povo e a cultura polonesa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para os amigos. É isso. Um abraço, valeu, falou! Poland is living in the past, but in a good way. In Poland, they still have lively shopping malls. In Poland, they still have decent prices. In Poland, kids still play outside. In Poland, they still have clean metro stations. In Poland, they still have communities. In Poland, they still have safe streets. In Poland, life is still great, like in the old days.